Olha, eu quero agradecer muito a exposição do ministro Jubim, que ela foi realmente abrangente e com entusiasmo que é próprio dele. Ele não disse o seguinte: no fundo ele está pondo em prática o Borges de Medeiros. Eu sou Maragato, não sou mas você traiu os Maragatos. É o Borges de Medeiros. E não sei porque ficou contra o Floriano, devia ter ficado a favor. Por engano histórico seu de novo. O Floriano só fez se defender da Marinha e dos Maragatos. Mas como for, essa pequena divergência histórica, aliás, é de família, não é pessoal. Eu acho. Sim, ele sempre foi legalista, eu sempre fui revolucionário. Na verdade é isso. Na prática eu acho que a exposição foi absolutamente bastante ampla e muito convincente. Eu acho que mostra que existe aí uma ideia que está por trás do conjunto de medidas que estão sendo tomadas. Obviamente é preciso discutir com mais detalhe tudo isso, mas eu acho que, sem dúvida alguma, o ministro deu uma demonstração de que ele domina de uma maneira cabal a temática e que essa temática é de todos nós. E eu acho que em matéria de defesa não há partido. Em matéria de defesa tem que haver uma compreensão nacional. Eu acho que isso é muito importante e as questões que coloquemos eventualmente aqui vão ser dentro dessa perspectiva. Eu tenho que fazer uma conferência no Rio de Janeiro, não vou poder assistir o debate. Mas já pedi ao Sérgio aqui que anotasse com muito cuidado, porque eu tenho bastante interesse em ver também qual é o desenvolvimento do debate. Agora, eu acho que o ministro mostrou aqui com muita propriedade como as coisas vão se transformando. O Clóvis Carvalho, que está aqui, foi uma das pessoas que mais lutou para a constituição do Ministério da Defesa. Na época era um sonho, porque se hoje, até agora, de ver pela própria estrutura quanto custa articular, imagine o que era isso no tempo antigo, em que realmente não havia nem sequer a predisposição favorável a uma articulação. Eu, quando fui eleito presidente, eu designei cada ministro, eu já os conhecia, eu tinha sido ministro do governo anterior, fui colega, pelo menos do ministro da Guerra e do Exército, e o ministro, então se chamava o ministro-chefe do Estado-Maior Conjunto. Conversei bastante com os dois e disse: olha, eu vou criar o Ministério da Defesa, de modo que a condição para nomeá-los é de que aceitem a criação do Ministério da Defesa. O mais difícil foi a Marinha, que parecia ter mais objeções ao Ministério da Defesa, mas o ministro, quem eu designei ministro, pelo menos formalmente concordou, e depois na prática acabou tendo de concordar. E era difícil, por quê? Porque os ministros iam perder a qualidade de ministros. Eu estava dizendo que eles deixariam de ser ministros quando fosse feito o Ministério de Defesa. Isso aconteceu. E tinha que nomear um civil, simbolicamente, acho que não seria nem necessário que fosse sempre, mas simbolicamente naquele momento, pela razão que o ministro Jubim disse aqui, para mostrar que haveria na democracia uma subordinação natural do poder militar ao poder civil eleito, etc, etc. Devo dizer que isso foi feito, levou anos no Congresso, com muita paciência, para que as próprias forças fossem entendendo a importância desta articulação, e a dissolução do Estado-Maior Conjunto foi difícil, e depois o Clóvis poderá dar o testemunho dele. Esta localização esdrúxula do Estado-Maior dentro do Ministério da Defesa deriva daí, que houve uma tentativa clara de enfraquecimento do Ministério do Estado-Maior Conjunto para manter uma certa autonomia das forças. E quem lidera politicamente sabe que são processos, não é uma decisão, não adiantava dizer faça, porque se não houvesse progressivamente a compreensão do que se tratava, não seria feito. Essa compreensão está havendo, continua em processo. Do que nós vimos aqui foi muito um processo em marcha ainda, até para definir de uma maneira mais específica qual é o papel do ministro de Defesa, porque ficou realmente um tanto vago dentro do conjunto das outras hierarquias militares. Mas foi feito isso, está sendo feito progressivamente de uma maneira que é própria nossa. Se dizia muito, vamos copiar, porque são os americanos que querem o Ministério da Defesa. Não era nada disso. Era preciso chegar a ver, do ponto de vista do interesse brasileiro, com a nossa cultura, com a nossa tradição histórica, como fazer com que essas forças progressivamente se integrassem entre si e tivessem também a aceitação de um diálogo com o poder civil. Isso hoje existe normalmente.
Mesmo no meu período, eu não tive nenhum caso de recusa da ordem civil, nenhum caso por parte dos militares. É um processo que foi sendo ganho pelo país. Essa é uma cooperação crescente, que precisa ser recíproca. O ministro mencionou aqui, ao Nelson, a falta de diálogo de parte da sociedade civil. Como vocês sabem, eu fui senador. E não havia comissão de defesa no Senado. Eu que criei. Numa reforma de um regimento interno do Senado, fui junto com a comissão de relações exteriores para ter a questão da defesa, porque simplesmente não havia a ideia de que os civis, os senadores, no caso, tivessem que se preocupar com a questão da defesa, como se a questão da defesa fosse uma questão dos militares, e não uma questão nacional, não uma questão de todos. Então eu creio que progressivamente nós estamos avançando, estamos institucionalizando esta compreensão. Preciso ter mais informações de detalhe que o ministro Nelson Jobim tem, mas que eu não tenho, para ver qual é realmente o grau, a eficácia de cada uma das medidas, mas no conjunto a impressão que se tem é que existe uma política que é importante. Diga-se de passagem que a ideia de termos uma diretriz também não havia. A primeira proposta, foi feita na redemocratização. E o Jobim falou uma coisa que é verdadeira sobre o papel do Marechal Castelo Branco. Ele, por razões políticas, ele entendeu muito bem que era preciso diminuir a força política dos militares. Os militares, na verdade, no passado, constituíam uma força política. E era a força política, talvez, eventualmente, que pudesse realmente exercer com alguma propriedade a capacidade da sustentação do Estado Nacional. E com isso tinha um poder enorme. E havia caudilhos militares, que duravam anos e anos e anos, e como foi dito aqui, passavam do Ministério, voltavam para o Ministério, saíam, entravam, e se formavam lideranças políticas dentro das Forças Armadas. Isso acabou no sentido específico das Forças Armadas como partido. Não vai acabar nunca a liderança no sentido maior, de interesse pela segurança nacional, que você precisa ter realmente quem sejam as pessoas que liderem esse processo dentro das Forças Armadas. E acho muito importante também a questão do currículo. Na verdade, houve uma transformação enorme no currículo militar. Uma transformação positiva do currículo militar em cada uma das academias. Eu sei mais de perto das agulhas negras, onde realmente houve uma capacitação muito grande. Também, e finalizo com isso, porque senão eu vou perder os meus horários lá no Rio, mas dizer o seguinte: esses processos vêm de longa data e têm que ser feitos com cuidado. Tome o caso da nuclear. Né? De fato, nós assinamos o Tratado de Não Proliferação com essa discriminação que existe, e sempre fizemos a reserva de que o tratado é desigual. Ou seja, os que têm já bomba atômica continuam, em vez de reduzir o seu arsenal, aumentaram o seu arsenal. Há outros tratados, como o Tlatelolco e a desnuclearização da zona da América Latina, que é importante. A nossa Constituição proíbe, é raro que exista isso, proíbe a arma atômica. E eu acho isso positivo, porque ao proibir a arma atômica, nos dá mais espaço para ter o desenvolvimento da tecnologia nuclear. Isso que no Irã, essa dificuldade de chegar até 20% do enriquecimento de urânio, aqui não é. Por quê? Porque nós seguimos certas regras. Nas regras havidas com respeito à questão do enriquecimento, o primeiro passo, eu fui ministro do exterior na época, foi o acordo com a Argentina. O ABAC, que significou o seguinte: evitar uma corrida armamentista entre o Brasil e a Argentina, que estava havendo. Estava havendo nos foguetes, a questão do Cóndor. E depois nós quase que fizemos também uma coisa equivocada, que desenvolvemos um programa que não era aberto. Depois se tornou aberto. Né? Mas no caso nuclear, se não tivesse havido acordo com a ABAC na Argentina, nós teríamos imensas dificuldades de levar adiante. Evidentemente, essas reservas são necessárias quanto à tecnologia. Quem conhece Iperó, eu conheço Iperó, sabe que essa questão da centrífuga e tudo mais, e também o que se faz em Resende, que é o enriquecimento das palhetas que permite o combustível nuclear, é importante que exista mas é importante também que não haja o temor que isso seja para fazer a bomba. Porque se houver o temor de que seja para fazer a bomba,
vai ser muito mais difícil ver o desenvolvimento científico e tecnológico, do qual nós necessitamos. Então, eu acho que temos que tomar muito cuidado para evitar dar sinais equivocados. Porque, como aqui está dito, essa estratégia é de defesa, não é uma estratégia de um país que se propõe ao ataque. Né? E, então, realmente, nessa estratégia de defesa, eu vejo como muito pouco necessário uma bomba atômica. Para quê? Você tem que se defender delas, eventualmente. Então, eu acho que esses processos todos estão ganhando, de toda maneira, maior maturidade no Brasil. E tomara seja possível utilizar a base de Alcântara. Eu fiz o que pude para utilizá-la. Infelizmente, por razões que eu não quero esmiuçar, porque são desagradáveis, são inconvenientes, né? A oposição foi muito grande para que se pudesse utilizar de uma maneira mais consequente a base de Alcântara. E não foi só por uma questão da questão dos quilombolas, etc., mas foi mesmo pela concepção mesmo de o que se vai fazer com aquela base, mas que é uma coisa importante, uma coisa necessária de ser desenvolvida dentro das regras de convivência internacional. O jogo estratégico todo é como é que você, dentro dessas regras, ou seja, sem se tornar suspeito de ser um rogue state ou algo semelhante, como é que você, sem essa suspeição, avança? Porque nós não precisamos dessa suspeição. Nós podemos avançar sem essa suspeição, podemos avançar com tranquilidade, porque estamos, desde que seja dentro de um marco que seja claramente um marco de respeito à convivência nacional, à não beligerância, não colocar em risco imaginariamente que seja os nossos vizinhos. Não precisamos de nada disso e concentrar nosso esforço no desenvolvimento científico e tecnológico. Mas eu tenho que me pedir perdão mesmo por ter de sair, mas agradecer imensamente a presença do Nelson aqui, a franqueza com que ele falou e o próprio fato de vir aqui se dispor a discutir. Tomara seja possível, em todos os temas que sejam relevantes para o país, que se tenha uma atitude nacional e não partidária. Muito obrigado, Nelson, e parabéns.